Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a um novo podcast de liderança e bem-estar da Wellbeing Leadership. E hoje temos um episódio muito especial, vai ser uma pessoa maravilhosa, Fernando Solak, diretor de Relações Humanas da TOTVS. Vai ser um podcast muito interessante, com muito conhecimento, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e a gente fazer esse bate-papo sobre, acho que esses temas tão relevantes, né, tanto para o mercado de trabalho, mas para as pessoas como um todo também. Então, é um prazer estar aqui participando junto com você nesse podcast. Muito bacana, muito bacana. E Fer, um pouco primeiro para as pessoas que não têm a sorte de te conhecer, né? Quem é um pouco Fer e como se conecta a tuas vivências, tuas experiências, né? Como líder em diferentes companhias e qual é a tua visão da liderança? Legal. Obrigado pela pergunta. Eu sou um profissional de recursos humanos, né? Mas, né, hoje na TOTVS a gente fala que a gente não é uma área de RH tradicional, a gente é uma área de relações humanas, né? Porque acho que como RH, o nosso principal objetivo é fazer com que as relações dentro das empresas, elas potencializem os negócios. Então eu estou nessa jornada de RH há mais de 16 anos. Eu sou formado em administração de empresas e talvez eu nunca tive a ambição de trabalhar diretamente com estratégias de gestão de pessoas ou capital humano. Mas eu acabei entrando nesse mundo, já no início da minha carreira, seja em experiências de estágio ou depois como trainee, e o tempo passa rápido, né? 16 anos depois eu estou aqui. Hoje, então, eu sou diretor de RH da TOTVS, né, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E acho que os principais objetivos e desafios que a gente tem como RH sempre é desenvolver as nossas lideranças em prol das pessoas. Eu acho que em prol de um crescimento de todo mundo, um crescimento colaborativo. Que quando uma pessoa cresce, todo o ecossistema tende a crescer junto. Então, acho que eu trago muito essa visão, uma visão de um ecossistema de liderança que realmente impacte de forma positiva, não só cada pessoa envolvida nesse processo, mas as empresas como um todo, né? E toda a sociedade, todo o ambiente de trabalho. Então, acho que esse é um dos objetivos de qualquer profissional de RH, a gente poder ter lideranças cada vez mais fortes, não só nas organizações, mas na sociedade como um todo também. Que legal. E Fer, das lideranças que você já teve, né? As mais inspiradoras, quais comportamentos, né? Essas lideranças tinham em comum que você enxergava? Acho que hoje muito se fala de uma dificuldade de você ter uma grande liderança como um exemplo, né? Eu acho que talvez essa pergunta alguns anos atrás vinham alguns nomes de uma forma muito mais clara, né? Que talvez são alguns ídolos, né? Que as pessoas têm, seja no esporte, no artístico, ou até no mundo empresarial. Mas hoje o que eu vejo é meio que esse apagão de um grande nome, alguns grandes nomes de liderança. E eu vejo muito mais hoje as pessoas trazendo exemplos de liderança do seu ambiente, do seu ecossistema, né? Então, seja do grupo familiar, né? Como as nossas lideranças tradicionais, que são nossos pais, mães, avós, ou seja mesmo, né, uma liderança de referência dentro das organizações. E isso é muito o humanizar a liderança, né? A gente entender o real impacto que pequenas ações de um líder ele podem gerar no dia a dia nas pessoas, no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo também. E hoje talvez as grandes lideranças mundiais, por estarem cada vez mais expostas pelas redes sociais, né, as pessoas acabam vendo como que é o dia a dia mesmo, que são lideranças como qualquer outra, né, são pessoas de carne e osso. Então isso desmistifica um pouco esse ídolo ou esse super-herói. Mas acho que uma característica muito importante que eu vejo de qualquer líder, num ambiente em transformação que a gente tem hoje, como sociedade mesmo, eu acho que é a inteligência emocional. Como RH a gente sempre fala, né? As pessoas entram nas organizações
pelo conhecimento técnico exigido, né? Então a gente precisa de pessoas que cumpram algumas atividades, a gente, né, sabe se aquela pessoa tem conhecimento técnico ou não, e ela entra muito facilmente numa empresa. Mas geralmente a pessoa sai de uma empresa por questões comportamentais, não é o conhecimento técnico que faz com que ela saia. Até porque conhecimento técnico, se eu não tiver, eu corro atrás, aprendo, seja formalmente, seja através de uma mentoria, de uma conversa, por exemplo, como a gente está tendo aqui. Agora, se eu não tenho desenvolvido a minha parte comportamental, e acho que a inteligência emocional fala sobre isso, é aí que eu vejo que tem um risco dessa liderança, ela não ser uma liderança sustentável no longo prazo, dentro do contexto de uma organização. Então, acho que essa competência de inteligência emocional, para mim, ela é muito importante. Quando eu vejo líderes de referência, eu vejo líderes que conseguem efetivamente equilibrar muito bem esse ponto e poder, de acordo com tudo que acontece, ver a melhor forma de como você direcionar aquela questão e realmente ter uma solução que seja ganha-ganha para todos os lados. Então, é uma competência que eu olho com muito carinho, a inteligência emocional. Bacana, e muito legal essa conexão, né? Que afinal, a inteligência emocional, as pessoas muitas vezes, quando a liderança não tem essa inteligência emocional, as pessoas saem muitas vezes das empresas, né? E de que forma você enxerga que se podem desenvolver essas habilidades, né? Dentro das lideranças das organizações? Eu acredito que é muito pelo exemplo, né? Então, a gente tem que estar muito aberto para o aprendizado no dia a dia. Hoje, para você desenvolver um tipo de competência como essa ou como qualquer outra, acho que a primeira via não necessariamente é um treinamento formal. Uhum. E muita gente talvez ainda busque, né, treinamentos formais. Acho que o treinamento formal, para um viés mais técnico, é o que funciona perfeitamente. Mas eu acho que você olhar para como que os seus colegas de trabalho, os seus líderes e outras pessoas de referência no seu círculo social agem no dia a dia, faz com que você tenha essa referência de como lidar com eventualmente situações difíceis. E como que você pode agir numa situação como essa. Então, ao longo da minha carreira, desses 16 anos que eu venho me desenvolvendo, né, como profissional de RH, eu aprendi muito pelo exemplo, né. Então, eu tive muitos líderes que foram realmente referência ao longo da minha carreira, e eu sempre fui muito observador, entendendo como que, essas pessoas agiam, dependeram da situação, e sempre cada situação que acontece é única. Hoje o mundo está realmente mais complexo e a gente todo dia está aprendendo com alguma coisa que acontece. Então, eu conseguindo visualizar, né, como que a pessoa agiu, o que que deu certo, ou o que que eventualmente também não deu certo, eu consigo internalizar isso no meu aprendizado e no dia seguinte poder aplicar de uma forma diferente aquilo que eu faço. Então essa é a minha dica que eu deixo, né, se a gente tem pessoas que a gente admira nas empresas, que a gente possa aprender, olhando para o que elas fazem de bom. E se eventualmente tem alguém que a gente não admira na empresa, ou em qualquer ambiente, a gente também pode aprender essa pessoa olhando o que ela não faz de bom, e a gente fazer diferente. Total, muito bom, né? E falava ali na todos, né? Essas relações humanas, né? A importância das relações e o bem-estar também um dos pilares, né? Dessas relações, né? Eu achei muito legal, né? Como você conecta também isso com a importância de ter um impacto, né? No negócio, esse bem-estar. E vocês tiveram já várias premiações nesse sentido, né? Que o que vocês fazem, né? Contar um pouco para a gente, como você vê a importância do bem-estar nas empresas, inclusive para ter um impacto positivo no negócio. Acho que a minha visão do tema de bem-estar é uma visão realmente de saúde integral, e que é olhar para todos os aspectos de uma pessoa, seja saúde física, saúde emocional e até saúde financeira, que a gente sabe que é uma parte fundamental pro sucesso da vida de alguém, né. Se a pessoa ela tá bem financeiramente, sabendo gerir, né, as suas finanças, ela vai ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa, que vai estar realmente mais de bem com a vida. Agora, se é uma pessoa que eventualmente tem alguns problemas e não sabe como gerenciar isso,
não é a pessoa que vai estar 100% ali produtiva. Então, por isso que ao longo dos últimos anos, o que a gente implementou na TOTUS foi um programa que olhasse realmente para vários marcadores de saúde, e é um programa que já existe então desde 2018 e que começou pequeno, né? Começou realmente olhando para algumas ações mais específicas, voltado para a saúde física, que é o mais tradicional, aquilo que talvez seja até mais fácil de implementar e de fazer, mas que ao longo dos anos a gente foi ampliando em diversos outros pilares. E até antes da pandemia, quando começou a se falar muito da saúde mental, saúde emocional, era algo que a gente já vinha trabalhando, né, com programas de apoio ao funcionário, seja numa situação mais específica, ou quando tem alguma situação mais grave, até mais fora do previsto, dentro do contexto daquela família, o apoio de um assistente social, e depois até de programas mais estruturados, como psicologia, telepsicologia, mindfulness e diversos outros programas que a gente acredita que ajudam a pessoa realmente estar de bem consigo mesma. E a pessoa estar de bem consigo mesmo contribui de uma forma muito sustentável para a produtividade nas organizações. Então, a nossa visão de saúde e bem-estar é essa visão que contempla, né, o bem-estar da pessoa, né, do nosso colaborador e do grupo familiar dele como um todo, que é considerado nesse processo, mas também da empresa, né? Então, estando bom de ambos os lados, a gente acredita que tem um programa que vai gerar um impacto positivo em toda a nossa cadeia, em todo o nosso ecossistema. E isso que a gente consegue ver de uma forma clara ao longo dos anos. À medida que a gente tem um investimento consistente e um propósito sustentável de trabalhar esse tema, a gente vê como realmente ele impacta positivamente o negócio, né, com produtividade sustentável realmente mais alta, com pessoas mais engajadas, retenção de talentos dentro da sua organização, e também até outros tipos de impacto, como até financeiros, dentro dos investimentos que a empresa faz em planos de saúde, que a gente sabe que é o grande desafio financeiramente das organizações, que é o benefício mais caro que existe. Você fazer uma gestão de saúde preventiva e não reativa efetivamente ajuda você a diminuir também esses custos de saúde e você ter negociações melhores ao longo do tempo. E permite, inclusive, que você reinvista esse dinheiro economizado em mais ações de saúde. Então, é uma roda que ela começa a girar à medida que você vê esse resultado de forma consistente. Então, isso que eu fico feliz nessa abordagem que a gente tem, porque a gente vê ao longo dos anos essa evolução, esse crescimento realmente do tema, com reconhecimento importante de quem é impactado por essas ações de saúde e bem-estar, mas também, né, de instituições de mercado, de prêmios de referência que também acabam chancelando um pouco as ações que a gente faz na empresa. Que legal, que bacana. E muito interessante, né? Conectar o bem-estar com essa, digamos, produtividade mais sustentável também, né? E pensando um pouco também na parte da educação, como a educação pode, digamos, vir também para, junto com a parte do bem-estar, potencializar um pouquinho todo esse efeito positivo que desde a sua área estão querendo trazer dentro da companhia. Eu acho que a educação é essencial nesse processo. Tanto que lá na TOTUS a gente conecta as duas coisas diretamente. Então, hoje, eu, como diretor de Relações Humanas na TOTUS, sou responsável pelo todo o centro de expertise de temas de RH, que envolve desde remuneração, People Analytics, benefícios, gestão de saúde, como a gente falou aqui, mas também todos os programas de treinamento, educação, ciclo de performance e sucessão na empresa. Então, com essa visão de todas essas áreas, a gente consegue conectar os temas e trabalhar também realmente a educação, principalmente das nossas lideranças em relação a esses conceitos de produtividade sustentável, que acho que realmente hoje é uma realidade muito diferente de alguns anos atrás, que a busca era pela maximização da produtividade.
e meio que a qualquer custo, né? Então, Uhum. quanto mais produtivo você é, melhor vai ser para a empresa e melhor vai ser para você. Mas isso o que que significava no passado, né? Eu trabalhar mais, sempre mais, e não ter muitos limites. E o que que a gente viu como um todo? Consequências muito claras hoje em qualquer estudo que mostra que existem limites, porque a gente é ser humano, né? Então a gente realmente tem que respeitar os nossos limites, que é o nosso tempo produtivo de trabalho, tempo de lazer, tempo de descanso, como um sono de qualidade. Então, aí entra, na minha visão, realmente esse conceito da produtividade sustentável, que é como, considerando esses limites, né? Então, o tempo que você tem que se dedicar realmente ao seu trabalho, você vai ser o mais produtivo possível, né? Então, sem extrapolar qualquer limite. E isso envolve, com certeza, um processo de educação. Porque hoje, né, muita gente, grande parte das pessoas que está no mercado de trabalho passou por esse processo alguns anos atrás de sempre fazer mais, mais e mais. E sim, muitas vezes a gente tem que conversar com as pessoas, treinar as pessoas e realmente fazer entender como que a gente consegue, através das lideranças, buscar, sim, mais resultado, buscar sempre mais eficiência, mas dessa forma sustentável. Né, respeitando limites de horas de trabalho, a forma como você entrega. E lá na TOTS é um aspecto muito importante da nossa cultura, né? Um dos pilares da nossa cultura se chama Valorizamos Gente Boa que é Boa Gente. Então, gente boa que realmente são pessoas que entregam resultado, que fazem acontecer, olham para o futuro, têm competências que são importantes para a empresa, mas que são boa gente, que fazem isso de uma maneira colaborativa, com trabalho em equipe, através da construção de relacionamentos sustentáveis com seus pares, clientes, etc. Então, é essa visão de como fazer isso da melhor maneira, então, entregar o resultado final, mas da forma correta, que é o que a gente fala, que é o importante. E isso passa também por educação, treinamento e como ter pessoas que vão estar conectadas com essa forma de pensar e essa cultura da organização. Que bacana, né? Inclusive a gente, digamos, nos nossos programas falamos muito também de como conseguir esse que as pessoas tenham um alto desempenho, mas com alto bem-estar também ao mesmo tempo, para ter essa sustentabilidade, digamos, né, nos resultados. Que dicas você daria para, da tua experiência, né, para lideranças conseguir ter times altamente produtivos e com alto desempenho, mas que tenham alto bem-estar e que consigam realmente ter níveis satisfatórios e elevados de bem-estar também, que vai ser positivo no longo prazo. Esse ponto que você traz é super importante, porque uma coisa não exclui a outra. Na verdade, as duas coisas andam juntas, e isso é real, isso a gente consegue ver através de muitos cases de empresa que realmente são referências, né, em produtividade e bem-estar. E aqui eu acho que eu falo de criar ambientes de confiança dentro dos times. Então, times que conseguem ter realmente relações que você possa confiar no outro, possa agir com total transparência, de numa situação às vezes crítica, de conflito, de diversidade de opiniões, você possa ter a segurança psicológica de você querer expor o teu pensamento, e você debater aquilo, mesmo que outras pessoas não concordem, e você também se colocar à vontade para não concordar com a opinião de outra pessoa, mas que no fim do dia, dentro desse processo de colaboração, de brainstorming e de eventualmente até conflitos produtivos, você conseguir gerar um resultado final que vai ser bom para todo mundo. Então, isso para mim é a construção desse ambiente de confiança e que traz esse conceito de segurança psicológica, que para mim é muito importante dentro de uma organização, que é fazer com que você permita as pessoas serem quem realmente elas são dentro da tua organização. Quando você consegue gerar isso, e a responsabilidade do líder é muito importante, porque o líder é quem realmente, no fim do dia,
é a referência para o clima daquela equipe, do modo de funcionar daquele time. Então as pessoas olham para o líder e se espelham nele. Então, se esse líder ele tem atitudes que inspiram esse modelo de confiança, vai ser muito mais fácil para construir um time remando a favor dessa produtividade e bem-estar. Agora, se você tem um líder que não está muito preocupado com isso, você vai ter um time totalmente desestruturado. Então, acho que talvez a minha dica para as lideranças é realmente investir em tempo de qualidade para conhecerem os seus times de verdade e entenderem quais são as fortalezas, tanto individuais de cada pessoa do time, que podem contribuir para a equipe como um todo, e quais são as principais fortalezas do time em conjunto. E para potencializar essas fortalezas em prol de um resultado. Então, quando o líder ele investe o tempo para conhecer as pessoas em profundidade, ouvir as pessoas com uma escuta ativa e de qualidade, e permitindo, né, uma troca real, né, de feedback das duas vias, você está com um bom caminho andado para você gerar realmente esse nível de produtividade alto, mas com bem-estar atrelado. E isso é totalmente possível. Que bacana, né? Que legal, né? Porque ao final, se olhar para as fortalezas também, né? Que ao final ninguém é perfeito, mas um time pode ser perfeito, né? Ao final, né? E pensando um pouquinho na Toto, sendo uma empresa de tecnologia, né? Eh, como todas as ações que vocês fazem, né? Vocês metrificam muito, né? Trazem muito a visão dos analytics. Eh, como para você essa gestão de dados, ter esse conhecimento de dados é importante, até para saber que as ações que você está implementando podem ter impacto real no negócio? Assim como a gente falou agora, né, que o bem-estar não é excludente de uma produtividade, quando a gente fala para dados, também não é excludente do fator humano, que é o que eventualmente muita gente pode achar, né? Ah, agora eu vou colocar mais tecnologia nos processos de RH, vou colocar dados em tudo, então vou deixar de considerar o fator humano, que é o principal do RH. Isso não é uma verdade, né? Os dados vêm para potencializar, inclusive, o fator humano. Então, o seu RH trabalhar com métricas de sucesso e de uma forma inteligente da organização dos dados que você já tem à sua disposição dentro do teu RH, isso vai fazer com que você seja um RH de mu- muito mais impacto final para os negócios da sua organização. E essa jornada que a gente está experimentando na TOTUS, a gente também há alguns anos vem nessa jornada de realmente, primeiro, organizar os dados de pessoas que a gente tem à nossa disposição, que imagine, né, dentro de vários processos de gestão de pessoas, seja de avaliação de performance, atração de talentos, reconhecimento, treinamento, todos esses processos geram muitos dados. Só que de forma geral, esses dados eles estão descentralizados e soltos, né, nesses processos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer realmente é organizar esses dados. Você pegar, trabalhar isso num data lake, colocar numa plataforma, e aí sim você começa a entender como que o cruzamento desses dados geram informações que vão auxiliar num processo de tomada de decisão. E é isso que a gente conseguiu ver ao longo do tempo. Então, hoje, a gente consegue entregar para todas as lideranças da companhia, seja o nível que ela esteja, uma primeira liderança, ou uma vice-presidência, uma presidência, até um conselho de administração, informações estratégicas de como que estão as métricas mais importantes de gestão de pessoas da companhia, para que essas lideranças consigam tomar as decisões que elas precisam tomar com uma qualidade muito maior quando elas não tinham dado à disposição. E aí, tirando subjetividade, diminuindo vieses. E eu falo diminuir
Porque também não sei se eliminar é possível, porque Uhum. cada pessoa tem a sua experiência, tem o seu viés, mas acho que o dado está aí para isso, né? Um People Analytics, né? Até as novas ferramentas como inteligência artificial, acho que estão para ajudar a diminuir os vieses e entregar, né, dados e informações mais consistentes para, no fim das contas, um ser humano, que é um gestor, uma pessoa ali que está responsável pelo aquele processo, tomar a melhor decisão possível com o menor viés possível. Muito interessante, né? E pensando um pouquinho até no próprio negócio de vocês, né? Como se conecta a visão, como se conecta as pessoas e, digamos, e a tecnologia? Qual é a tua visão dessa conexão entre ambos fatores, né, que são muito poderosos, digamos, né? Eu acho que a gente está cada vez mais íntimo da tecnologia. E realmente, quando a gente fala de adoção de novas tecnologias e coisas que a gente nem sabe direito ainda como atuar, o que está vindo, uma primeira reação das pessoas é resistência e medo. Porque acho que isso é natural em qualquer processo de mudança, né? Então, o ser humano, ele quer mudar, ele fala, não, quero mudar, tal, mas quando a mudança chega, tem um bloqueio inicial. Isso é natural de qualquer um. Você não sabe o que vai acontecer dali para frente. Você está mudando e tem um risco envolvido. Então, a tecnologia é isso. Então, se a gente for fazer um retrospecto, né, de alguns anos, né, que a gente está no mercado de trabalho, né, que a gente viu como mudou as tecnologias antigamente, quando nem tinha computadores no nosso dia a dia do trabalho. Depois, quando veio a internet e conectou as pessoas de uma forma diferente do que era antes, aproximou as pessoas. A tecnologia aproxima as pessoas. E depois, com todas as tecnologias mobile, isso fez com que tudo isso ficasse muito mais dinâmico. E bem ou mal, a gente como pessoas e profissionais, a gente vai aprendendo e se adaptando e criando uma relação cada vez mais íntima com essa tecnologia. Então, o que vem daqui para frente, que hoje se fala muito de inteligência artificial, é um pouco sobre isso também. Então, a gente está num primeiro momento que ninguém sabe muito bem qual que é o impacto real disso no dia a dia. Então, a gente, como empresa, inclusive, está incentivando para que as pessoas elas conheçam, utilizem e entendam o valor dessas novas tecnologias para o seu dia a dia do trabalho, que é liberar muito o teu dia a dia dos trabalhos mais operacionais, transacionais, e que você se dedique realmente naquilo que for mais estratégico para a tua atividade. E aí criar essa relação mais íntima. Então, quando as pessoas elas conseguem entender esse valor da tecnologia, qualquer que seja ela que ela está tendo contato, eu vejo que as pessoas daí realmente estão abertas a utilizar e criar essa relação de intimidade. Mas o que eu acho que é importante é sempre o equilíbrio de tudo, né? A nossa vida também não é só sobre tecnologia. E acho que isso a gente viu muito durante a pandemia, que durante algum tempo a gente foi obrigado a ficar afastado fisicamente. E o nosso trabalho foi 100% do tempo virtual, né? Reuniões virtuais, e acho que isso funciona muito bem, dependendo das funções também. Então, o trabalho remoto é uma realidade, mas eu acho que o modelo híbrido, dependendo da função, permite que você equilibre isso com maior efetividade. Porque você vai ter momentos que você vai gerar uma conexão presencial e que, por muitos aspectos, é muito mais rico do que uma conexão, ainda hoje, estritamente virtual. Porque a tecnologia que existe hoje, que a gente utiliza, ainda também não é uma tecnologia que dá uma melhor experiência para você ficar 8 horas por dia numa call com alguém, porque isso cansa, né? Uhum. Isso naturalmente exige uma série de, de, de questões diferentes para você ficar na frente de uma tela que você cansa, né? Então, se eu ficar 8 horas por dia falando com você aqui numa tela, eu vou cansar muito mais se a gente estiver aqui presencialmente. Então, por isso que esse equilíbrio é muito importante. Bacana, né? E muito legal, falando de equilíbrio, assim, né? Você falava da importância que as pessoas possam ser quem elas são no ambiente de trabalho, né? De que forma você vê que se pode fomentar, digamos, essa diversidade dentro das companhias? Eu acho que é cada vez mais dando a clareza de que a diversidade
ela nada mais é do que as pessoas ocuparem os seus espaços de direito. E aqui eu estou falando de todos os tipos de diversidade, né? Seja as características físicas, seja também as diversidades de culturais, de pensamentos, de ideias. Então, assim, é totalmente inteligente você ter no seu time pessoas com conhecimentos diversos, experiências diferentes, culturas também que você não tenha um contato próximo. Porque esse time diverso vai trabalhar de uma forma muito mais profunda do que um time de pessoas que pensam igual ou que são iguais. De novo, daí para isso a gente tem a tecnologia. Se a gente quer, né, ter coisas iguais, a gente pode hoje configurar robôs que fazem coisas iguais. Mas o valor do ser humano são justamente as diferenças. Então, se eu tenho uma empresa que tem um desafio de crescimento de mercado, rentabilidade, penetração de mercado, que é o desafio de qualquer empresa, basicamente, você ter um time naturalmente diverso, qualquer pesquisa comprova que traz um resultado mais rápido do que um time de iguais. Então, acho que é fomentar isso cada vez mais de uma maneira também natural. Porque também aquilo que você força, você pode gerar resistência. E a resistência sempre é ruim. Então, quando você vai também de uma maneira mais natural e vai dando mais passos para frente do que para trás, eu acho que naturalmente você vai criando esse ambiente mais diverso e, acima de tudo, criando mais resultado sustentável para todo mundo que está envolvido. Então, acho que é isso. Acho que essa visão de como sociedade, como no mundo empresarial, a gente hoje, com certeza, está muito mais evoluído do que 10 anos atrás. E a gente tem que continuar trabalhando para que daqui 10 anos a gente esteja mais evoluído do que hoje. Ok, hoje. Muito bom. E quando fala desses resultados, né, essa sustentabilidade, quando você vê o título do nosso podcast, né, de liderança e bem-estar, que o que te vem interiormente quando você pensa desses dois conceitos unidos, liderança e bem-estar? Eu acho que vem muito o propósito mesmo. E o que eu falo que é propósito, né? Aquilo que a gente se propõe a gente fazer bem feito, e querer fazer aquilo, se dedicar para aquilo. Então, se eu como líder, né, eu tenho um propósito que eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu estou na minha função hoje que eu exerço, eu sei porque também pessoalmente eu estou nas minhas relações familiares, se eu sei o propósito meu em cada uma dessas funções, eu vou fazer de uma forma muito melhor se eu não tiver esse propósito claro, se eu não souber por que que eu estou fazendo aquilo e fizer num piloto automático. E aqui a gente fala realmente dessa visão mais ampla, que sim, você ter as necessidades básicas suas atendidas, então aqui não é aquela conversa de ai, o propósito acima do dinheiro. Não, acho que as coisas elas têm que se conversar, né? Acho que as pessoas têm que ter a necessidade mínima atingida, no fim das contas, né? Todo mundo tem conta para pagar, mas você tem que ter sempre alguma coisa a mais. Então, se você tem esse propósito, você consegue conectar, né, a tua liderança e naturalmente gerar o bem-estar. Então, por isso que acho que cada vez mais as organizações também falam, né? Qual que é o impacto que uma organização gera na sociedade, além de lucro, né? Então, qualquer organização do mercado, né, que visa lucro, talvez esse é o propósito primordial, que é muito básico, que todo mundo sabe. Mas hoje, num conceito mais amplo de ESG, as empresas não existem só para gerar lucro. Elas existem para gerar o impacto diferenciado e positivo em todo o ecossistema, em toda a sociedade que essa empresa está inserida. Então, os colaboradores, né, têm que estar engajados e felizes, os fornecedores dessa empresa têm que estar crescendo junto com a empresa, os clientes têm que estar numa relação de parceria, e isso expande para toda a sociedade, né, para as terceiras pessoas impactadas, para as quartas pessoas e assim por diante. Então, isso que eu falo de propósito. Então, qual que é o propósito da nossa empresa além de gerar lucro?
né? Então, por exemplo, a TOTUS, a gente fala que a gente acredita que todo mundo pode crescer e a gente trabalha junto para isso. Esse é um propósito muito forte, porque a TOTUS ela cresce à medida que os nossos clientes crescem. E a gente tem relações de longo prazo com os nossos clientes. Tem clientes que a gente tem relação há mais de 20, 30 anos. E esses clientes vêm crescendo, a TOTUS vem crescendo, os colaboradores que estão com a gente vêm crescendo e o mercado inteiro, nosso ecossistema cresce. Então todo mundo pode crescer, mas se a gente não trabalhar junto para isso, vai ser mais difícil. Muito legal, né? E conectando agora digamos, esse propósito de cada um, né? Pensando agora na tua bagagem, na tua história, né, Fer? Qual é o legado que você quer deixar, tanto dentro da TOTUS como, digamos, na sua vida? Qual é o seu legado? Olha, eu já refleti bastante, né, sobre legado. Eu sou uma pessoa que gosta de ter uma visão de filme das coisas e não só da fotografia, né? Então, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu gosto de ver o impacto que aquilo gera, na vida das pessoas, nos processos das empresas, enfim. Então, talvez o meu maior legado é gerar esse impacto positivo nos ambientes nos quais eu estou inserido, e ver o quanto que aquilo contribuiu, realmente de uma forma diferenciada, seja para as pessoas envolvidas ou para as organizações envolvidas. E criando esse realmente impacto positivo, fazendo com que todo mundo possa crescer, aprender e fazendo essa roda se retroalimentar. E, por consequência, eu, como pessoa, também poder crescer e me desenvolver. Então, eu acredito muito nisso, nessa visão do desenvolvimento contínuo e um crescimento sustentável, me colocando numa posição de aprendizado, porque a todo momento a gente está aprendendo. Que legal, que bacana, né? Um propósito muito, esse legado muito poderoso. E esse desenvolvimento, se você pudesse falar agora para algumas pessoas ou lideranças que estão ouvindo, vendo este podcast, que o que você, com a sua trajetória, já tem visto que é importante, que o que melhor funciona para as pessoas conseguir se desenvolver nas suas companhias e na sua vida também. Que é importante para esse desenvolvimento. Ter curiosidade, você precisa ser uma pessoa curiosa, você precisa estar toda hora inquieto, ir atrás, né, querer aprender algo novo, né, e não se conformar com posições pré-estabelecidas, porque daí você entra num modo muito fácil, né, então estou conformado, já sei tudo, não quero mexer em outras coisas, você não vai conseguir se desenvolver numa velocidade diferente. Agora, se você quer entender: "Putz, eu não conheço isso, mas eu quero entender, quero conhecer", mesmo nas coisas mais aleatórias, que às vezes não tem a ver com o teu trabalho no dia a dia, é algo que vai te enriquecer como pessoa de uma forma muito diferente, vai, de certa forma, ajudar também, no teu ambiente de trabalho. Um exemplo, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de conhecer culturas diferentes. Então eu já viajei, por exemplo, já tive a oportunidade, um privilégio realmente de viajar para países que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil, né? Eu conheço poucas pessoas que, como eu, conheceram países como Tunísia, Índia, Malásia, e o meu objetivo, além de eh, eh, conhecer a cultura local, é justamente a curiosidade, entender o que que é diferente, qual que é o valor para essas pessoas, o que que tem aqui de comida que eu nunca provei, de arquitetura. Então são coisas que não estão no meu dia a dia profissional, mas que no fim do dia, eu conhecendo, me dá uma bagagem que permite ser um profissional, uma pessoa mais completa. Muito legal. Acho que ao longo do podcast, né, fomos passando por vários e você trouxe muitos aprendizados muito interessantes, né? Para fechar este podcast, quais seriam as suas mensagens que você gostaria de deixar para as lideranças que estão ouvindo este podcast? Eu acho que eu queria deixar, né, para todo mundo uma visão também da persistência e da resiliência, né, principalmente para os profissionais de RH, de se colocar numa posição de protagonismo,
Porque o RH é uma área que ele mexe o ponteiro de negócio de uma forma muito clara, né? Hoje, um CHRO, ele tem que ser um braço direito, ele tem que trabalhar junto com o CEO, junto com os outros C-levels da empresa, nesse protagonismo. E aí tem que ter uma resiliência muito grande para você testar formatos, para você marcar a posição, para você realmente ser uma pessoa que vai provar teses que vão colocar a companhia em outro patamar. Que é o que eu falo, colocar o RH no lugar que ele sempre deve estar, sempre deveria ter estado, que é o seu lugar de direito. Então, acho que é essa conversa, né, essa dica de potência que eu trago para as pessoas, que é diferente do empoderamento, né? O empoderamento é você receber da outra pessoa um sinal verde para você ser empoderado, mas potência é você mesmo utilizar da tua potência, daquela força que você tem para você mudar ou fazer acontecer da melhor maneira dentro do ambiente que você está inserido. Bueno, acho que non podía ter un mellor fechamento que ese, así que Fer, quería te agradecer de corazón por estar aquí nese podcast e espero que moitas persoas posan coñecer moito máis do tua bagagem, dos teus coñecimentos, que eu aprendi moito. Muito obrigado, acho que a conversa foi muito boa, né? Acho que eu gostei muito das provocações, espero ter contribuído um pouquinho para as reflexões dentro desse tema de liderança e gestão. Muito obrigado, así que gratidão aí a todos e todas e nos vemos no próximo episodio do Liderança e Bem-Estar da Wellbeing Leadership. Até breve.